que está iniciando. Agora estamos no ar, estamos gravando essa sessão de apresentação de TCC do curso de especialização em ensino de língua estrangeira para educação básica, do aluno Ronaldo Aurélio Jimenez Garcia. Eu sou orientadora, professora Nayara Nunes Salbego, do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Araranguá. O título do trabalho do Ronaldo é Ensino de Espanhol em Região de Fronteira, uma proposta de reconhecimento do outro. Como vai funcionar essa banca? O Ronaldo vai ter 15 minutos para apresentar o seu trabalho, um tempo breve, né, para um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o início do ano, né, nas disciplinas que o Ronaldo foi fazendo no curso de especialização. Depois do Ronaldo explicar, apresentar o seu trabalho, eu vou controlar o tempo dele para ele não se estender para além do tempo. E depois eu vou passar a palavra primeiro para a professora Andréia, que é a nossa convidada externa do Instituto Federal. Ela é externa, né? Ela é de outra instituição. Já vou apresentá-la. Obrigada por disponibilizar o seu tempo por estar conosco. E a professora Luciana, de logo em seguida, após a professora Andréia, que é do Instituto Federal, membro interno, então, que está compondo a banca de hoje. Depois que a banca fizer os seus comentários, a gente vai fazer a leitura da ata. Eu vou julgar ali, depois dos comentários, se eu e as professoras precisamos conversar privado um tempinho antes de ler a ata. Eu vou julgar isso mais para o final da banca, eu aviso. Eu já tenho um outro link preparado, caso seja necessário. Senão, a gente passa direto para a leitura da banca. E depois encerramos com a leitura da ata. Eu acho que eu falei leitura da banca, mas eu quis dizer leitura da ata. Tá bem, então, gostaria de apresentar a professora Andréia Florencio, foi convidada pelo nosso aluno Ronaldo. A professora Andréia, ela atua como pedagoga, só pegar o nome certinho, na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Realeza. Então, atua lá nessa instituição federal. E a professora Luciana atua no mesmo campus que eu, no IFSC Araranguá, atua como professora de espanhol. Então, vai ser bem importante ter as contribuições de vocês, ter a visão de vocês para o trabalho do Ronaldo. Podemos iniciar, então, a apresentação do Ronaldo. Eu vou marcar o tempo. Você vai ter 15 minutos, eu te aviso quando tiver passado uns 10 minutos. Tá bom, Ronaldo? Para daí você começar a fazer o fechamento da sua apresentação. Pode iniciar, Ronaldo. Então, boa tarde às professoras, né? Meu nome é Ronaldo, falo aqui também de Realeza, né? No interior do Paraná, sudoeste do Paraná, mais precisamente, né? Numa região de fronteira, pouco mais de 30 quilômetros, né? Da fronteira com a Argentina. Então, é nesse espaço, né? A partir do qual eu falo. Então, o título do meu trabalho é de conclusão, ensino de espanhol numa região de fronteira, que é justamente de onde eu falo, uma proposta de reconhecimento do outro, né? Esse outro a qual nós estamos falando é o habitante da fronteira, aquele que vive do outro lado da fronteira. Então, eu conto aqui com a orientação da professora Nayara Nunes Salbego, né? E agradeço a presença de vocês. Pode continuar, professora. Então, esse trabalho, né, tem uma proposta, né, de desenvolver uma ação pedagógica, né, atrelada à pesquisa da área do ensino e da sociolinguística, procurando, né, entender, então, as diferentes formas da língua, né, a qual a língua se apresenta, né, nos diferentes contextos, pessoas, contexto social, político, cultural, né, a qual essa língua é falada. Né. A pesquisa, então, buscou contribuir, né, com tentativas, né, eu acho que uma tentativa é um
passo no sentido de romper um pouco os preconceitos, a discriminação que existe, né, em relação às regiões da fronteira e, consequentemente, ao habitante da fronteira, né? Fronteira tida muitas vezes como um lugar né, um lugar perigoso, um lugar de pessoas não muito honestas, um lugar que as pessoas podem sofrer algum tipo de violência, né? Então, mas só que conhecendo a fronteira a gente vê que não é nada disso, né? É muito diferente disso, né? Porque a fronteira se conecta, né? Ela mistura, né? Povos, línguas, né? Falares, né? Alimentação, as pessoas se misturam, né? É muito comum o marido ser brasileiro, a mulher argentina, ou vice-versa, filhos nascidos na Argentina, filhos nascidos no Brasil, né? Que é todo esse contexto que é a fronteira, né? Trabalhar um pouco as questões das aproximações culturais e históricas que existem entre os povos latino-americanos, né? Especialmente aqui, Brasil e Argentina, né? E a ideia, né, que eu acho que isso sempre me acompanha, né, a ideia de que o professor de língua espanhola, né, precisa, né, fazer uma leitura crítica do lugar a qual ele está inserido, né? Não é possível, né, se ensinar espanhol do mesmo jeito que eu faço aqui no interior do Paraná, fazer uma capital, por exemplo, como São Paulo, ou né, numa outra região, né, em outros espaços, né? Nós temos que dialogar com esses espaços, com as pessoas que estão ali, com os contextos aos quais elas vivenciam. Pode passar, Bruno. Então, essa pesquisa, né, ela se dá numa região de fronteira. É uma região essencialmente agrícola, são cidades muito pequenas que compõem a região aqui, com exceção de apenas 2 cidades, que são um pouco maiores, que têm em torno de 80 mil habitantes, mas as cidades aqui, na sua grande maioria, são cidades com até 14, 15 mil habitantes, né? A média dessas cidades, né? O projeto, né, a qual eu desenvolvi essa atividade, né? É um projeto que ele acontece, é um projeto de extensão que acontece na Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus aqui de Realeza, através do Centro de Estudos de Línguas, né? Que oferece cursos para estudantes. À medida que, né, o governo do Paraná, por uma iniciativa muito própria, né, resolveu extinguir os cursos de espanhol nas escolas, tá? De uma maneira geral. Então, por exemplo, na cidade aqui onde nós moramos, onde eu moro, né, nenhuma escola mais oferece curso de espanhol, tá? Então, até um tempo atrás havia curso de espanhol, havia centro de línguas, isso foi tudo fechado. E no lugar do espanhol, né, se coloca o inglês como uma língua adicional, principal. O curso ofertado, então, mantém relação com as populações de fronteira, à medida que são habitantes da região, né? Alguns, especialmente desse grupo a qual eu trabalhei, são pessoas que residem na área próxima ali à fronteira, quase que na cidade de fronteira, desenvolvendo diferentes atividades profissionais. E essa minha intervenção ela se deu por meio, né, do desenvolvimento de uma pesquisação, né, tentando, né, fazer uma abordagem do ensino de línguas, né, ensino de língua adicional, a partir de uma proposta, então, mais participativa, né? A pesquisa tenta contribuir um pouco, né, com a questão de superar essas visões preconceituosas, né, essas visões de discriminação que existe em relação ao habitante da fronteira, né? E isso acaba criando, né, uma certa animosidade, né, meio até que gratuita, né, entre os que estão de um lado e de outro da fronteira, né? Bom, o planejamento da minha atividade, né, vai envolver... Pode voltar para um pouquinho. O planejamento da atividade vai envolver... não, pode passar.
né, os objetivos. O objetivo geral, aqui, o objetivo principal, então, seria investigar, a partir de uma atividade didática, né, tentar valorizar o espanhol como uma língua adicional, à medida que está acontecendo esse processo, né, de exclusão do espanhol das escolas públicas, numa região de fronteira, né, buscando romper a discriminação e o preconceito em relação ao outro, e a tentativa de uma maior integração entre os povos latino-americanos, né, que eu acho que essa é a grande saída do Brasil, né? Talvez não tão se aproximar tanto dos países europeus e Estados Unidos, mas se aproximar mais dos nossos vizinhos, né? Conhecer mais os nossos vizinhos, né? Nós temos mais relações com eles, né? E os objetivos específicos, né? Compreender como os alunos percebem o curso espanhol na sua formação, né, profissional, que impacto isso tem, analisar o processo de formação dos alunos a partir dos referenciais do ensino baseado em tarefa, que é uma proposta, né, de desenvolver, de trabalhar com a língua adicional, né, focando especialmente nas atividades que esses estudantes desempenham, né, e que papel essa língua teria, né, nesse contexto. Né? Analisar os resultados da intervenção por meio da aplicação das atividades didáticas e também, né, aferir possíveis impactos, né, que esse trabalho possa ter trazido, né, para a mudança de concepção, de forma de ver e de enxergar essas questões. Pode passar, prof. Bom, os instrumentos, né, e a organização da pesquisa. Essa pesquisa foi aplicada, então, ao curso para Espanha, um curso de espanhol avançado para 15 alunos, né? Embora no final nem todos os alunos estavam presentes quando a gente fez a questão do questionário, né? Faltaram 5, então nós aplicamos a 10 alunos, né? Projeto de extensão, então, mantido pela universidade, pelo curso de letras, português e espanhol que tem aqui, que também é uma forma desses alunos, né, poderem exercer o seu estágio, né, à medida que não tem, que os espaços nas escolas vão ficando cada vez mais reduzidos e, em alguns casos, nem oferecem mais. Né. Está baseado, então, numa pesquisa qualitativa, né, a partir do ramo da pesquisa qualitativa, que é a pesquisa e a pesquisação, realizada em sala de aula, né? Desenvolvendo, então, essa proposta pedagógica a partir do ensino baseado em tarefa, e cujo tema principal é o tema da saúde. Tá? Por que saúde? Né? Vocês poderiam me perguntar, por que saúde? Primeiro porque esse tema é um tema bastante forte na região, né? À medida, principalmente, que as cidades que fazem fronteiras da Argentina com o Brasil são cidades de uma população também bastante pequena, com precários serviços de saúde, né? Na área de educação também, mas principalmente de saúde, né? E que muitas situações, quando, né, uma pessoa é acometida de algum mal súbito, seja um infarto, um AVC, né, alguma coisa nesse sentido, um acidente muito grave, né, eles não têm como atender essa população ali. E ficar muito mais perto, cruzar a fronteira e trazer alguém para ser atendido em algum hospital no Brasil do que buscar recurso em uma outra cidade argentina mais próxima. Não dá, muitas vezes não dá tempo. Isso cria um problema, né, na fronteira, porque os hospitais se queixam que não recebem por esse serviço, porque não são pacientes que moram no Brasil, não tem carteira SUS e aquela coisa toda. Né? Então, o que a maioria dos hospitais faz? Eles recebem, dão um tratamento ali para estabilizar a pessoa e mandam de volta. Né? O resultado disso, como que essas pessoas, se elas conseguem se tratar ou continuar o seu tratamento, aí já é uma outra pergunta. Né? Compreender como os estudantes percebem, né, essa proposta que nós fizemos, né, e no final nós aplicamos um questionário, né, e tentando verificar como que eles perceberam essa atividade. Além de uma observação, parte de uma tabela, que vocês devem ter visto aí no trabalho, né, de observação das reações desses alunos frente, né, à proposta que a gente foi desenvolvendo ao longo desses encontros que tivemos com eles. Pode passar, Bruno.
Já estamos com mais de 11 minutos, tá, Ronaldo? Tá. Vou concluindo por aqui. Bom, a execução, né, dessa atividade, ela aconteceu, então, na última semana do mês de setembro, nas primeiras semanas do mês de outubro, isso também porque nós tivemos um atraso aqui no início desses cursos, eram para eles terem começado em agosto, acabaram não acontecendo, porque depende de uma série de questões, né? Então, o curso só começou a funcionar nesse período aí, onde eu pude começar a acompanhar as aulas. Já tinha feito um acompanhamento antes, né? Mas as turmas mudam, né? Sempre a cada semestre elas mudam, né? Abordei algumas questões atuais, nós começamos abordando algumas questões mais atuais sobre saúde, né? Especialmente discutindo um pouco sobre a questão da Covid-19, justamente para trazer essa discussão para o campo da saúde, né? Tentando aí fazer um diálogo, né, de uma proposta de ensino, né, que não vai dialogar tão diretamente com as questões gramaticais, ortográficas, né, de conversação, muitas vezes, né, assim como se faz em cursos tradicionais de espanhol, né. Então, procurando trazer essas questões para serem discutidas, né. No segundo tema que nós abordamos a partir do ensino baseado em tarefas, nós propomos uma discussão sobre automedicação, com alguns textos produzidos na Argentina sobre automedicação, a partir de textos do Ministério da Saúde da Argentina, propaganda de medicação da Argentina, vídeos que falam sobre automedicação, e também produzidos todos eles na Argentina, justamente para eles poderem ter contato, né, com um pouco da variante do espanhol na Argentina, né? E, por fim, nós propomos o preenchimento, que eles fizessem um preenchimento de uma ficha de admissão de um paciente em um hospital, né? Tentando aí simular um pouco a relação atendimento-atendente, né, de saúde e o paciente. Tudo isso feito em espanhol, né? Pode passar. E aí nós tivemos algumas, né, avaliações a partir disso que propomos, né, algumas falas, né? Então, aí nós tivemos, uma das participantes disse que atividades foram claras, objetivas, onde podemos ter trocas de experiências. Nós optamos por não colocar o nome dos participantes, e assim, o nome de países da América do Sul que falam espanhol, né? Então, Chile. Depois, vem ao encontro com as necessidades, vem de encontro com as necessidades. São importantes para a formação mais ampla do espanhol. Depois, uma outra, aí aparece um pouco essa questão, né, do valorizar, né, o ensino da gramática e tudo mais. Pensei que, pelo nome do curso, teríamos mais contato com termos e expressões em espanhol para os problemas de saúde. Essa é uma outra avaliação, né, que é feita. Acho que isso traz um pouco, né, dessa cultura formativa também a qual esses alunos tiveram, né? Pode passar, Pedro. E aí nós tivemos, né, essa questão, né, de assim, o que nós produzimos, sabemos que não é algo pronto, fechado, né? É uma proposta de uma discussão a partir disso, né? De pensar o ensino de língua adicional a partir dessas questões, né? Levando em consideração o contexto social, né? Essa questão, muitas vezes, né, desse ensino mais tradicional, está muito focado aí, né, na ideia de que existe uma gramática perfeita, que é aquela falada no país de origem, e esse país de origem é um país europeu, especialmente a Espanha, né? Produção de material didático a partir das editoras, né, espanholas, que esse seria o modelo ideal de ensino de língua espanhola, né? É importante, né, pensamos, a partir da reflexão que a pesquisa nos permite trazer, que a língua é algo dinâmico, né? Que está sempre em transformação, né? Que precisa dialogar com o contexto em que ela está inserida, né? Trazer as diferentes formas, variações que a língua apresenta, especialmente o espanhol, em toda a América Latina, né? E trazer um pouco do que a Mel Hooks coloca aqui, né? Fazer educação deve ser também uma forma de luta emancipatória,
de romper com o racismo, preconceito, a homofobia, o machismo, o feminicídio e tantas outras coisas que nós podemos acrescentar aqui. Acho que pode passar, professor. Acho que, por fim, agora são algumas das referências que eu mais utilizei aqui, né? E muitas graças por sua atenção. Graças, Ronaldo. Então, agora a gente vai passar a palavra para os membros da banca. A professora Andréia, por favor, poderia começar com as suas colocações? Então, boa tarde a todas, todos. Primeiro, é um prazer participar dessa banca. Ronaldo, meu colega de trabalho, e estamos aí há uns 14 anos, né? Ronaldo, um pouco menos aí na lida, né? Então, é um prazer acompanhar o trabalho dele. E eu me confesso, quando li o título, né? Pensei, meu Deus, mas não sei nada de línguas, né? Como vou fazer uma leitura? Mas não deveria nem ter me surpreendido vindo de Ronaldo, né? Vindo da escrita do Ronaldo. E fiquei assim, extremamente surpresa, extremamente feliz na leitura que fiz, porque me fez rever algumas situações que a gente vivencia, inclusive aqui no trabalho que a gente faz, né? Aqui a temática, ensino de espanhol, nós temos na universidade alunos estrangeiros, alunos haitianos, venezuelanos, alunos indígenas, alunos de outras línguas, e lhe confesso que não, em nenhum momento, e eu acompanho de perto esses alunos, então, em nenhum momento fiz esse olhar que está colocado no trabalho do Ronaldo. Então, de antemão, né, já parabenizo Nayara, você e o Ronaldo, pelo trabalho que vocês fizeram aí, e que para nós também será de grande valia, né, o trabalho que nós desenvolvemos aqui com os estudantes de outras línguas, né. Como disse antes, né, também, assim como alguns alunos colocaram ali nas respostas, né, Ronaldo, também a mim, deixa eu tirar o fone e ver se melhora. Também, para mim, não parei, né, vindo de outra área, para imaginar o ensino de línguas com esse viés social. A gente trabalha e entende e vê e revê os preconceitos linguísticos dentro da instituição, dentro daquilo que a gente faz, mas o trabalho de vocês me fez parar para pensar nisso, né? No compromisso social também no ensino da língua e na recepção que nós temos com esses estudantes que vêm com língua materna que não a nossa, né? que não o português. Então, o trabalho me fez pensar em várias situações como essa. Sim, nós vivemos aqui no Paraná, né, uma extinção do espanhol, né? Temos um curso de letras português e espanhol num estado que não quer mais espanhol, né? Que quer português, que quer inglês, né? E aí vem, né, todas as questões sociais, né? Nós não queremos aquilo que está distante e não olhamos para o que está do lado, né? Ainda quando falamos no espanhol, nos remetemos à Espanha, né? Europa, e não aos nossos vizinhos do outro lado da rua, aqui, né, que a gente convive diariamente. Então, o trabalho me trouxe para muitas reflexões. Eu não conhecia o ensino baseado em tarefas, fui apresentada ao ensino baseado em tarefas aí na leitura do trabalho também. Uma metodologia bastante interessante. E assim, foi uma leitura muito fácil, uma leitura muito tranquila, de se compreender ainda com conceitos que não me eram familiares, mas foi uma leitura muito tranquila de fazer. E os apontamentos que tem são, sim, bem simples, bem
né, questões de escrita, cada um escreve de uma forma, obviamente, né? Então, a gente acaba fazendo... Estou aqui falando de quem, né, lê de fora, que vem de outro contexto, né? Tipo, por exemplo, na página 15, né, lá no 2.2.1, né, que no meu entendimento, é claro, né, quem está lendo de fora, você começa lá no segundo parágrafo, fala dos estudantes, aí você fala das estruturas, depois volta de novo, e daí na primeira leitura eu me perguntei, mas quem são? Até escrevi do lado, quem são os alunos do curso que estão dizendo isso, né? Depois, claro, fui entender lá na frente, mas nessa primeira leitura eu até escrevi do ladinho, de quem são, de quem que ele está falando, né? Mas são questões muito simples, né? E também de formato de escrita. Pode subir? Pode. Desculpa, a minha sala aqui é bem agitada. Deixa eu ver onde mais eu escrevi aqui. Também em relação ao ensino baseado em tarefas, eu vi que ele aparece, o ensino baseado em tarefas, e depois aparece lá na página 15, 29, ensino de línguas baseado em tarefas, né? Ali eu fiquei na dúvida se é uma teoria que tem várias ramificações ali dentro, ou se o ensino de línguas baseado em tarefas é uma coisa, o ensino baseado em tarefas é outra coisa. Para mim, que desconheço, que não conhecia a teoria, na hora eu fiquei com essa dúvida também. É a mesma coisa, não é? Só apontei ali para perguntar. Quanto aos instrumentos de pesquisa, a pesquisação é uma metodologia que eu gosto muito também, mas que dá bastante trabalho. Tu imagina o trabalho que tu teve aí com tantos instrumentos de constituição de dados, né? Observação, questionário, 2 questionários, diário de bordo, né? Então, imagino que te deu bastante trabalho, por isso da qualidade também, né? A pesquisação é uma metodologia que eu gosto bastante. Aqui já coloquei, deixa eu ver. Peraí que eu estou me perdendo nas folhas aqui. Mas, assim, de modo geral, acho que é mais ou menos por aí, Ronaldo. Eu gosto, eu sou até suspeito, porque eu gosto muito do jeito que escreve, a gente escreve bastante por aí, aqui, em algumas situações que a gente precisa resolver, e gosto muito do formato de escrita, e principalmente, né, eu acho que o grande ganho do trabalho de vocês, e digo para a nossa realidade, né, que somos uma universidade de fronteira, que convivemos com diferentes estudantes que vêm de diferentes lugares, né, não só de língua espanhola, né? Eu lembro quando tivemos a primeira estudante haitiana, né, com língua francesa, tivemos que sair à procura de um professor de francês, porque não conseguíamos nem fazer matrícula dela, né? Porque ela não falava português, nós muito menos francês, né? E o crioulo, né, que é o dialeto que os haitianos usam hoje mais comum para a gente, mas quando a chegada foi bem difícil. Mas principalmente esse lado, essa questão social do ensino de línguas, e me levou a pensar bastante nesses estudantes que nós temos aqui, de outras línguas, né, não só a língua espanhola, que é a nossa vizinha, né, mas os haitianos também, e também os indígenas, né, que são brasileiros de outra, cujo português não é a língua materna. É um desafio que nós temos para enfrentar, e eu acho que, olhando para esse teu trabalho, acho que ele pode nos ajudar bastante também. Então, de modo geral, acho que é um trabalho muito bem feito, muito bem construído por vocês. Eu parabenizo novamente vocês, agradeço a oportunidade de participar. E
acho que é isso. Depois podemos conversar mais. Obrigada, Andreia. Caso você tenha anotações no texto, com algumas coisas de linguagem, que nem você falou, é bem importante para o Ronaldo, ele vai ter um tempo para fazer a revisão final, se você puder compartilhar, agradecemos. Agora eu passo, então, a palavra para a professora Luciana. Por favor, Luciana. Boa tarde. Estão me escutando bem? Tive que desligar o do computador. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Nay e Ronaldo. É tão bom voltar a ler trabalhos de língua espanhola. São da especialização, eu acho que é de grande valia, né? A gente ter aí agora um especialista na área e fico muito feliz em poder contribuir. E estendo os cumprimentos à Andreia. Prazer, Andreia. Bom também ver pessoas, sujeitos fronteiriços, né? E que possam estar contribuindo com um trabalho que nem o do Ronaldo e com as orientações da Nay. Ronaldo e Nay, eu trouxe algumas contribuições, tá? De ordens mais formais, assim, de teoria e um pouquinho mais em relação à estrutura, assim, do texto. Como se apresenta uma proposta de portfólio, então eu demorei um pouco para compreender a estrutura lógica dele. E é a primeira vez, confesso, que estou corrigindo, né, um trabalho desse gênero discursivo. Então, eu fiquei bem preocupado com algumas questões, mas depois eu fui entendendo, assim, a construção dele, né, a partir da proposta do Ronaldo. Ronaldo, eu fiz muitas anotações que eu acho que são de maneiras mais específicas, que não tem por que eu trazer aqui para você hoje, tá? Eu vou compartilhar o que eu anotei com a Nay e contigo, se vocês quiserem dar uma olhada e aceitar as sugestões, são de ordens bem específicas, assim, tipo, cada página tem que anotar alguma coisa de contribuição, mas como uma forma de reflexão mesmo, tá? E hoje eu trago aqui algumas contribuições que são mais a minha área, tanto a minha dissertação e a minha especialização são na região de fronteira, né, especificamente na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. E a minha tese, Ronaldo, ela trata sobre o outro. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho para te contribuir nesse sentido, principalmente ali no teu texto, ali já no teu título, assim, eu vou sugerir, Nay, não sei se eu posso fazer essa sugestão também, a Andreia de acordo. Quando a gente pensa assim no outro, já vem, uma palavra carregada de sentido pejorativo, né? O outro, o estrangeiro, e tu tem todo um cuidado, assim, Ronaldo, de trazer a língua adicional como uma língua, talvez, de acolhimento também, né? E o outro, ele traz essa noção, assim, eles tratam o outro que mora lá do outro lado como uma não pessoa, né? Como alguém que não tem uma subjetividade já estabelecida e que faz parte da mesma fronteira, né? Ele é constituído pelos sentidos da fronteira. Então, todo mundo ali que foi entrevistado, e acredito que você também, né, é um sujeito fronteiriço. Então, eu acho que, e propõe, né, essa alteração, assim, uma proposta de reconhecimento do sujeito fronteiriço. Que aí a gente consegue pensar também para uma possível publicação, tá, Ronaldo? São dados, assim, tem bastante coisa da antropologia que eu gosto também, tá? Tu parte da antropologia, né, desse sujeito social e vai para o linguístico, né, um sujeito enunciativo. Então, o teu trabalho é muito bom e acho que pode virar um artigo, tá, Nay? Eu tenho essa indicação, assim, depois, assim, e estruturalmente, assim, como foi bem difícil a leitura, é possível pensar, assim, numa proposta de artigo, tá? Então, essa é a minha primeira sugestão para o trabalho de ordem teórica, tá, Ronaldo? E espero, assim, que eu possa contribuir um pouquinho mais, assim, em relação ao teu trabalho, tá? Ronaldo e Nay, eu acho bem importante, assim, para o público leigo, porque como é um trabalho que vai ser publicado, é um trabalho que foi feito na área do ensino, né, e também foi feito numa especialização de língua, né, especificamente de língua, eu acho bem importante, Ronaldo, trazer um arcabouço teórico sobre a diferença de. Deixei muita referência para ele no texto, tá? Se não conseguir anotar, tá lá. Inclusive o site, assim, para ler, tá? A gente tem aí uma língua que é de fronteira, né? Não é uma língua adicional, aos olhos do sujeito que está ali vivenciando isso, desse observador que é o Ronaldo.
língua de fronteira, quem trabalha especificamente hoje no Brasil é a professora Eliana Sturza. Ela tem uma tese sobre o sujeito fronteiriço, sobre a língua de fronteira, que é orientada pelo Eduardo Guimarães, que é uma referência hoje na nossa área. E ela é uma tese somente sobre a fronteira com os países da América Latina. E ela traz essa língua de fronteira, tá? Então, eu acho importante, sim, dar uma lida, pelo menos, assim, Ronaldo, trazer, assim, um parágrafo de definição, tá? Citando para gente que não conhece, né, o que é uma língua adicional, o que é uma língua estrangeira e o que é uma língua adicional, para a gente compreender, assim, a dinamicidade do teu trabalho, tá? Então, eu já trago essa sugestão para você. Língua estrangeira e língua adicional, a professora Margarete, ela é referência hoje no Idioma Sem Fronteiras. Ela tem muito trabalho sobre língua adicional também, coloquei um link lá dela. E tem a professora Ana Adelino, que ela também trabalha com um resumão. O artigo dela é meio que um arcabouço de tudo que se trata sobre língua estrangeira e língua adicional. Língua adicional, um conceito guarda-chuva. Também coloquei lá como orientação assim, para leitura. Mas é só no sentido de colocar ali, sabe, Nay e Ronaldo? Para a gente ter uma segurança assim, de leitura e pensar, ele vai seguir sobre a língua adicional do ponto de vista do Centro de Idiomas, né? Desse centro especializado em trabalhar com o espanhol. Tá? Então, é o primeiro cuidado, assim, que eu acho que tem que ser gentil com o leitor. Eu gosto muito da gentileza, né? Da gente pensar, assim, e agradeço a vocês por também ter me ensinado o ensino baseado por tarefas, porque eu conheço como metodologia de pesquisa, né, ensino de projetos. Então, eu estou bem feliz com a leitura e com o arcabouço teórico que tem sobre isso, e acho que está redondinho, assim, está perfeito, tá? A outra questão, Ronaldo, é que assim, eu só descubro que é na área de saúde lá no final. Então, eu acho importante na tua introdução, que é para isso que serve a introdução, né? Trazer qual é o teu objetivo, quem é teu público e da onde que tá. E assim, ó, eu sabia que era Realeza, né? É Realeza, né? Realeza, né? A cidade. Tá certo. Eu sabia que era desde o início, assim, quando eu olhei a imagem, quando eu olhei o texto, quando eu iniciei. Mas o leitor não sabe, vai saber lá no final. Então, é preciso demarcar esse espaço enunciativo de uma maneira, assim, que coloque, assim, para o leitor dizer assim, olha, eu estou aqui e sou fruto desse lugar, Ronaldo, porque tu fala de um lugar muito bonito, que é o do sujeito fronteiriço, e tu fala com, assim, ó, com todas as problemáticas que esse sujeito enuncia, né? Você mesmo traz no teu discurso, assim, todas as problemáticas de um sujeito fronteiriço, tá? Então, acho importante também trazer, assim, bem delimitado, assim, ó, redondinho na introdução, para depois começar a trazer, né, o teu objeto de pesquisa, como que ele se constrói, como que tu constrói um instrumento, tá? De maneira bem geral, eu acho importante colocar isso na introdução, tá? Que mais? E tem uma questão também que em várias partes, Ronaldo, como é o ensino do espanhol, eu acho importante você sair da área social, tá? E que tu traz isso bem, assim, tu traz essas questões, assim, da sociedade, desse preconceito, mas o Marcos Wagner traz o preconceito linguístico, e é um livro maravilhoso, né? A referência hoje na área de preconceito linguístico, e o Marcos Wagner fala sobre a língua portuguesa e fala também sobre a língua espanhola. Então, é importante, assim, de uma maneira geral, trazer ele, que é a referência, tá? E eu acho que o que acontece em todo o teu trabalho, como uma forma analítica mesmo do discurso, é o preconceito linguístico, né? É esse preconceito desse sujeito que se enuncia pela língua, e essa língua é espanhol, e, na verdade, essa língua pode ser também, inclusive, portunhol, né? Então, não é porque é um comerciante... Não é porque talvez seja uma pessoa que está ali tirando um lugar no atendimento imediato, né, que é da saúde. Não é porque é um sujeito que esteja roubando emprego, né, porque isso está muito carregado no discurso, né, que é um sujeito que vem para tirar, principalmente venezuelanos. Então, assim, eu acho muito importante tu trazer o preconceito linguístico como base do ensino de língua, né? Não mais no sentido antropológico, que eu acho que é uma linha que tu tá ali carregado, mas não traz referências, tá? Então, eu acho importante tu tentar trazer um pouquinho mais sobre a área do preconceito linguístico e frisar isso. Quando a gente trabalha com diversidade, a gente tem um leque, assim, étnico,
social, a gente tem cultura, a gente tem gastronomia. Então, eu acho assim, importante tu trabalhar em todo o teu discurso com variação linguística, né? Porque é uma variação da língua espanhola que se coloca ali na região de fronteira. Então, é importante a gente tentar, assim, mapear teoricamente isso, tá? E eu acho que, assim, um parágrafo já resolve, tá? Falando sobre o preconceito linguístico, em vez dessa questão de antropológica da saúde, né, do social, das pessoas já terem isso como um sujeito, o outro, né? E aí tentar colocar um pouquinho mais sobre essa questão linguística, tá? Que é o foco do teu trabalho, tá? Eu tenho, assim, algumas questões, assim, Ronaldo, mas são indicações mesmo, assim, para organizar teu texto, tá? É muito importante a gente fazer uma reflexão do que se repete no teu texto. Tem muitas partes que se repete, assim, na página 28, repete lá, e textos dos parágrafos inteiros. E eu acho que pode deixar um pouquinho mais enxuto, né? No sentido de revisar, fazer uma boa revisão. Eu coloquei ali a dica também das novas regras da ABNT de 2023. Foram duas coisas que mudaram, citações longas e citações curtas, então eu acho importante seguir essas regras, né, essas normas, para tentar depois publicar, né? E eu sinto muita falta de interligação de parágrafo. Termina um parágrafo, começa outro, e aí eu me perco na leitura, e aí eu tenho que voltar no outro para ver. Então, eu acho importante terminar um parágrafo já direcionando também, inclusive nas sessões, tá? Deixa eu ver. Língua adicional, trabalho. E, Ronaldo, assim, mais uma questão, assim, de trabalho acadêmico, tá? Quando a gente trabalha com entrevista, né, ou observação, a gente não pode trazer para o mundo, assim, das ideias e do que é registrado, principalmente numa linguagem formal, de um trabalho acadêmico, nomes de países para referenciar um sujeito. Então, a gente precisa pensar que é um entrevistado ou é um sujeito, sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3. Isso deixa muito mais visível um trabalho acadêmico e deixa também neutralizada a questão da identificação, tá? Também sugiro, Ronaldo, e sinto falta disso, quando a pessoa, várias vezes eu apontei para ti lá no texto, tá? Ela fala de um lugar que ela é preconceituosa, que tem isso, né, que traz isso, carrega isso. Mas aonde? Onde tu percebeu? Qual é a fala disso? Porque tu só traz as questões positivas que trouxe o ensino baseado em tarefas. Mas quando tu trabalha com a questão do preconceito linguístico, se as pessoas têm preconceito com um sujeito fronteiriço, tu só traz um lugar do senso comum. E aí, quando a gente está num trabalho acadêmico, a gente tem que ter registro, pode ser do teu registro mesmo, tá? E abre aspas, sujeito 1, o que ela falou, né? Aonde está? É no atendimento que se escuta? É no teu dia a dia que você escuta isso? Se não for, não tem por que trazer do senso comum, tá? Que está além da tua observação em sala de aula. A outra questão, e aí já finalizo, tá, Nay? Porque às vezes eu estou falando muito, assim, me repito. Assim, e na reflexão, assim, a gente tenta, muitas vezes se confunde, que daí eu não sei se é o curso ou se é o projeto de intervenção do Ronaldo, tá? Então, muitas vezes eu fico confusa, assim, então acho que eu coloquei lá também, tá, como dica, de quem que você está falando aqui, né? E tem que cuidar também, porque quando a gente está lidando com um centro de ensino, esse centro de ensino, ele traz ali, o Ronaldo traz o Cervantes e o L, né, que é ali a nossa referência, assim, de avaliação. Os dois servem o marco comum europeu de língua básica da Real Academia, não tem ali variação linguística, né? Como que ele percebe que um professor, né, que provavelmente é um sujeito fronteiriço, é um sujeito que fala a língua de fronteira, como que ele percebe isso que traz, né, na própria linguagem? Esse professor segue as normas do Instituto, né, porque é um ensino padrão da língua que eu vejo ali. Mas o sujeito, ele tem vários desvios de sentido e do nada ele está falando a língua espanhola que é constituída por ele. Do nada a gente está falando a nossa variação linguística e não tem como controlar. Não são os documentos, né, enquanto política linguística, que controla isso. Então, eu acho importante essa reflexão, assim, Ronaldo. Tu tem uma parte que tu traz, né, quais são os documentos lá, e tu tem uma parte que tu traz especificamente ali a questão do Cervantes
e do que é guiada a construção dos materiais. Na verdade, o Cervantes ele trabalha com uma linha específica para a prova. Não tem vez a variação linguística. Inclusive, os áudios do Cervantes, quando tu vai fazer a prova para nivelamento, eles são todas numa variação linguística, que é a padrão. Então, a gente tem que cuidar também que se o próprio instituto ali, se o próprio centro de línguas ali da universidade não está também trabalhando com a norma padrão e excluindo, tendo esse preconceito linguístico com a própria variação que esses alunos estão fazendo. Na verdade, isso é inconsciente, né? Porque a gente replica, né? A gente, né, normalmente, a gente faz o que é confortável para a gente. Então, tem que dar uma olhada bem segura, assim, acho importante tu trazer uma reflexão sobre isso, né? Que língua que está circulando ali para aprender e que não esteja reforçando o preconceito linguístico que tu já traz no teu texto, né? E no sentido mais qualitativo, assim, do teu trabalho. Eu acho um trabalho bem importante, tá, Ronaldo? Eu acho que é um trabalho, assim, que tu tem uma proposta de intervenção e acho, assim, de grande valia, assim, uma proposta que trabalhe com metodologia e os teus passos metodológicos são perfeitos, tá? Eu não quis me intrometer no questionário, porque como já foi aplicado e como já tem sentidos ali produzidos, eu acho que muito difícil dar dicas de como arrumar, né? Talvez uma proposta, assim, pensar que quem são esses sujeitos primeiro, todos o sexo feminino, eu não sabia que eram da saúde, tem gente da saúde, por que tu fez uma proposta de intervenção sobre saúde, né? Por quê? Porque a partir da tua vivência, que eu acho que tu tem que colocar lá no eu pesquisador, né? Que tu vivenciou isso. E é por isso que tu quer tentar, né, promover, né, essa questão do ensino do espanhol. E acho importante também, Ronaldo, porque o teu trabalho em si é uma política linguística, tá? E acho legal, eu sei que a gente dá uma reclamada lá no final, né, em relação às questões que a especialização nos coloca, mas eu acho que esse teu trabalho é uma política linguística, tá? De reconhecimento do sujeito fronteiriço, de que ele fala a língua espanhola, que língua é essa, tu traz um trabalho bem importante para os estudos, né, na área da língua adicional e da língua estrangeira, né, que a língua estrangeira é a língua do imperialismo linguístico, né, é uma língua imposta para a gente. Então, essa língua estrangeira é o inglês e o espanhol vem como língua estrangeira e tudo que a gente pensa sobre o outro, né, em relação ao seu estrangeiro, ao ruim, né, e o que não acontece com o inglês, obviamente, né, porque tem uma imposição linguística muito forte. Então, eu acho que o teu trabalho, assim, ele tem um mérito muito legal, assim, para a produção do conhecimento, Ronaldo, e fico muito grata por tu ter me apresentado um trabalho baseado, assim, no ensino em tarefas, né, e dizer que eu estou bem emocionada de estar lendo de novo um trabalho sobre região de fronteira e ter contribuído um pouquinho só, tá, Ronaldo? A gente tem pouco tempo, dá uma vida longa, né? Dá quase uma tese o teu portfólio, tá? Parabéns, Nai e Ronaldo, e obrigada pela companhia, Andréia. Obrigada, professora Luciana, obrigada às duas professoras pelas contribuições, com certeza muito importante. Estão anotados aqui também para eu e Ronaldo depois conversarmos para a revisão, né? Gostaria de perguntar se o Ronaldo quer colocar algo antes da gente passar para a leitura da ata. Quer falar um pouquinho, Ronaldo? Quer aproveitar a presença das professoras para alguma pergunta? Não, eu só quero agradecer muito, assim, a contribuição de vocês, né? Eu acho que eu gostaria, né, mesmo de que um professor de espanhol lesse o trabalho, né, assim, né, e pudesse falar sobre ele. Então, acho que a professora Luciana, né, trouxe bastante elementos importantes aí, né. Eu pensei nessas questões todas, pensei no Marcos Banho, né, mas aí eu fiquei com medo de não dar conta, né, de incluir essas questões, né. E a professora, eu encontrei assim várias referências a ela, né, professora Sturza, né, são várias autores que a citam, né, então eu vou procurar com certeza a tese, quero ler, porque eu acho que é muito importante isso, né. E
Eu acho que, assim, esse trabalho, na verdade, que vocês leram, né, por exemplo, da introdução, né, por que não apareceu aqueles elementos que normalmente aparecem, deveriam aparecer na introdução? Os objetivos, né, a metodologia, pelo menos anunciar isso, né? Porque a proposta ali, né, quando a gente fez era falar sobre eu quanto professor de língua adicional, né? Para falar quase que um autorrelato meu, né? De como que eu me sinto enquanto professor de língua estrangeira, né? Língua adicional. Então, foi por isso, mas eu acho que plenamente, né, construir mais um parágrafo ali ou dois abordando essas questões, acho que é muito importante isso. E o curso, né, ele teve uma, né, essa questão muitas vezes que você até referiu em relação aos parágrafos, né? Porque muitas coisas ali a gente escreveu em diferentes momentos do curso, sabe? Então, tem algumas coisas mais iniciais que a gente fez no semestre passado, né? E que aí até as profs orientavam, não, vocês fazem, salvam, isso aí isso vai para o portfólio, né? Então, fica às vezes uma coisa um pouco meio Frankenstein, né? Assim, às vezes, né? Eu depois lendo de novo, eu senti um pouco isso, né? Parece que juntou muitas coisas ali, né? Não é uma coisa que tu pega e vai, né? Numa trajetória, né? Mas né, eu acho que tudo é um aprendizado, né? Eu acho que isso também, né? Eu acho que nós acho que somos a primeira turma, né, prof, que faz o curso, né? Então, com certeza, o curso também vai repensar um pouco essas questões, né? A condução disso, né? E eu usei muitos autores da qual a gente trabalhou ali no curso, né? Então, por exemplo, muitos autores, Paulo Freire, foi citado várias vezes, a Mel Roucas, né? A Chimamanda, né? Que nós usamos. Então, foram vários autores. Então, talvez deu esse caráter mais antropológico, né? Essa coisa, essa leitura mais antropológica, que ficou muito forte. Eu acho que, né? Tem um pouco essa pegada aí. Né? Mas, assim, eu acho que, né? Fico muito satisfeito assim, de ouvi-las, né? De vocês, né? Fiquei com muito medo do ensino baseado em tarefas, né? Assim, né? Fiquei com medo de não conseguir apresentá-lo bem, né? Fiquei com algumas dúvidas, né? Será que o pessoal vai entender o que é, né? E pela manifestação de vocês conseguiram compreender bem, né? Acho que tá satisfatório o que eu fiz ali, né? Mas, assim, eu acho que seria isso, né? E, com certeza, tudo que vocês colocaram aqui, né? Nós vamos olhar com muito carinho para isso, né? Agradeço muito a fala de vocês e a participação de vocês. Obrigada, Ronaldo. Eu também agradeço, né? Reforço que o Ronaldo colocou. Realmente o curso foi estruturado de forma que os alunos, desde o início das atividades, já começam a escrever partes que vão compor o seu portfólio final. Outro desafio bem grande, assim, em termos de curso, é a grande falta de professores de espanhol. Tanto que nós temos aqui hoje, eu, orientadora, sou professora de inglês, e eu atuo na turma de espanhol por causa da falta de professores, e também eu percebo, assim, nas bancas que eu venho tendo, a importância de ter alguém, né, que coloque essa visão ali da parte específica. Com certeza a gente consegue contribuir e discutir sobre ensino de línguas, mas ter essa visão de um professor ou pesquisador de espanhol, com certeza é bem importante, né? Então, reforço isso e fica gravado no vídeo, porque a gente vem lutando para conseguir mais colegas. A Luciana quase conseguiu participar, né? Quase deu para ela participar. Mas a gente me coloco à disposição também para fazer uma leitura contributiva, tipo assim, de co-orientação, eu acho que é válido, porque às vezes a gente, né, tá num lugar tão difícil de carga horária, né, e de demandas, e aí a gente às vezes tem que, né, que é uma característica dos professores de língua, né, muita demanda de trabalho e a gente acaba deixando de lado, né, muitas orientações. Mas me coloco à disposição, tá, para co-orientar alguns trabalhos.
Sim, Tá bom? vamos novamente tentar ano que vem, né? Vamos ver como fica a carga Tá. horária. A gente vem esse ano numa luta bem grande, assim, para conseguir mais professores de espanhol, para poder também trazer essa visão ali na hora dos alunos prepararem os seus portfólios finais, para ter esse olhar também a partir da experiência, né? A partir da pesquisa e da experiência dentro da área. Mas foi muito maravilhoso, né, estar aqui com vocês para escutar as colocações do Ronaldo, a apresentação do Ronaldo, as colocações da Andréia, da Luciana. Agora eu vou partir para o nosso momento final, que é a leitura da ata. Então, eu vou parar de compartilhar para eu poder compartilhar o documento em si. Eu registrei na ata a sugestão de alteração do título da professora Luciana. Ele tem um espaço para isso. Só preciso conferi-lo se é isso mesmo, ó, do sujeito fronteiriço. Isso, Nai. E eu acho que o Ronaldo pode aproveitar e já alterar no decorrer do texto dele, tá? Quando ele traz o outro, tá? Obrigada por terem concordado com a alteração. Tudo bem, Ronaldo, por você? Aqui na ata fica o título que tu tinha pensado, fica aqui no início, mas fica registrado que houve uma sugestão de alteração, tá? Que depois a ata vai ser assinada, né, pela coordenadora, e daí tem que ter, se teve mudança no título, é o principal, por causa dos registros burocráticos. Então, eu passo agora a leitura da ata, como etapa final da banca de hoje à tarde. Ata da sessão pública de apresentação do trabalho de conclusão do curso de especialização em ensino de línguas estrangeiras para educação básica. No primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2023, às 14 horas, teve lugar a sessão pública de apresentação do portfólio Trabalho de Conclusão de Curso do estudante Ronaldo Aurélio Jimenez Garcia, matrícula 2023 1000273, intitulado Ensino de Espanhol em Região de Fronteira, uma proposta de reconhecimento do outro, requisito parcial para obtenção do título de especialista. A comissão avaliadora foi constituída pelos seguintes membros: professora doutora Nayara Nunes Salbego, orientadora e presidente, doutora Luciana Vargas Ronsani, membro, doutora Andréia Florencio Eduardo de Deus, membro. O ato teve início com a apresentação dos membros da comissão pela presidente, professora Nayara Salbego, que a seguir passou a palavra ao estudante para a apresentação oral do seu TCC, a ser avaliado pelos membros da comissão. Ao término da sessão, a comissão considerou o trabalho aprovado. Para efeitos de certificação, a versão digital final do portfólio TCC deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, a contar da presente data, e contemplar as seguintes ressalvas da comissão examinadora. Sugere-se alteração do título para Ensino de Espanhol em Região de Fronteira, uma proposta de reconhecimento do sujeito fronteiriço. À vista desses resultados, a presidente declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que recebe a assinatura da coordenadora do curso. Florianópolis, 1º de dezembro de 2023. Então, está registrado. Parabéns ao Ronaldo, que cumpre essa etapa tão importante de apresentar formalmente o trabalho produzido ao longo desse ano, né? Lembrando que o curso de especialização é um curso de 1 ano, né? Então, tem as disciplinas, tem mais a construção do portfólio, ao mesmo tempo que tem a aplicação da pesquisação, né? Num contexto real de ensino. Então, é bastante coisa chegar até aqui, né? Ainda mais o Ronaldo aí nos últimos tempos teve que se espichar bastante, está enfrentando problemas de saúde, conseguiu vir até aqui, né, e concluir essa etapa tão importante. Reforço que faremos as adequações, né, conforme as anotações e os textos que vocês vão nos passar. E muito obrigado novamente pela presença de vocês, por estarem conosco nessa tarde.
Obrigada e parabéns, Ronaldo, especialista. Obrigado, muito obrigado. Compartilhei mais o texto contigo.